Diretamente de Brasília, gestores de todo o Brasil, brava gente brasileira, estamos em mais uma live e você vai poder participar fazendo as perguntas que você quiser, porque nós estamos aqui nessa tarde de quarta-feira, 2 de abril, comemorando 4 anos da nova lei de licitações. Quem nunca sofreu com a 8666, a danada da lei do diabo, 666, meu Deus, ó, cruz em credo. Mas agora nós temos a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, que completou 4 anos ontem, no dia 1º de abril, e não é o dia da mentira. A lei existe e está valendo para União, estados e municípios. Eu quero apresentar para vocês o nosso professor servidor do Tribunal de Contas da União, onde ele já exerceu durante vários anos atividades de chefia, na parte de acompanhamento das licitações. Professor Gilmar também é professor e instrutor toda essa parte de compras públicas, também instrutor e mediação de resultados, né? Instrumentos de medição de resultados, estudos técnicos preliminares, planilhas de custo, a parte de ETP, mapa de risco, ele é mestre nessa parada toda aí que a nova lei trouxe, tá? Plano anual de contratação, ele sabe tudo disso, vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês hoje aqui na nossa live. Nós sabemos que os convênios e contratos de repasse a serem celebrados a e-mail, que agora é o regime não simplificado, os estados e municípios, eles têm até 60 dias para começar o processo licitatório, ok? Até 60 dias. Não existe uma punição para começar esse processo licitatório, mas tem que começar, porque senão você, quando licitar, vai ser um processo natimorto, porque você já estimou lá o valor prévio na meta e nas etapas e no PAD. Então, é um processo que precisa ser célere e que muitas vezes a equipe de compras e licitações do órgão não conhecem e não sabem que o convênio ele é um projeto com data para começar e uma data para terminar. Então, esse processo de compra precisa ser célere, precisa ser muito rápido e não dá para entrar na fila comum, tá? Mas eu quero começar aqui com vocês, e o professor Gilmar vai ter total liberdade para compartilhar telas, se ele quiser mostrar sites e dar várias dicas interessantes para vocês aqui sobre compras públicas. Mas antes de eu passar a palavra para ele, nós estamos com 19 pessoas aqui, eu quero falar um pouco dos nossos serviços aqui da EB Gestão Pública, né? Nós temos serviços de consultoria, que todo mundo conhece muito bem, estados e municípios e OSCs já contratam consultoria, né? Quando você contrata alguém para fazer por você. E aí o conhecimento intelectual fica com a consultoria, porque foi ela quem fez. Mas nós temos um produto muito interessante, que é o produto da tutoria, onde nós tutoriamos você e você aprende fazendo. Olha que interessante. Já tive vários alunos que vêm para o treinamento, vêm para o curso, faz o treinamento, 2, 3 dias ali, mas dali 2 semanas ele vai atuar nos processos, ele vem a dúvida. Ele não sabe exatamente por onde começar, especialmente quando tem um ETP, um mapa de risco, ele não sabe quando e como que ele vai fazer. É a hora que você aciona o tutor e você, em 1 hora e pouco, o tutor te dá todos os caminhos das pedras focado naquele seu problema. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse serviço de tutoria, seja na parte de transferências, captação de recursos, convênios, emendas parlamentares, ou até mesmo na parte de compras públicas, desde a fase de preparação, a fase de lances, a fase de contratação, você pode entrar em contato com a EB Gestão Pública, nós estaremos aqui com o maior prazer em atender vocês e montando uma proposta que seja adequada para a sua realidade. A grande vantagem da tutoria da EB Gestão Pública é que você
paga quando você usa. Então, é sob demanda. Você contrata um pool de horas e você só paga quando você usa aquele pool de horas. Você tem um prazo de 60 dias, 90 dias para usar aquele pool de horas e você só paga quando você usa. Então, é muito diferente de uma consultoria que mensalmente você paga, independente se a consultoria entrega algo ou não, ok? Então, a vantagem do modelo de negócio da tutoria é isso aí. Muito bem, nós temos aqui já 21 pessoas, gente do Brasil todo. Muito obrigado pela participação de vocês. É sempre muito bom e a gente, claro, o professor só existe porque existe o aluno, né? E a gente fica agradecido pela participação de vocês, pela confiança de vocês no nosso trabalho. Então vamos lá, quem entrou, entrou. Nós temos 13 minutos já e eu já vou passar a palavra para o professor Gilmar, para ele dar as boas-vindas para vocês. Gilmar, com você. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde. Só confirma se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem aí, por favor. Primeiro, quero agradecer, tá ok? Tá. Quero agradecer o Ederson pela oportunidade, né, de estar podendo, de alguma forma, trazer um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, como o próprio Ederson falou, né, frente a alguns serviços aqui no Tribunal de Contas da União, que é onde eu atuo, né, neste momento. Estou como servidor já aqui há 15 anos, né, e sempre na área de compras públicas, algo que me apaixonei desde o início, né? Muitas pessoas têm um pouco de medo até, quando se fala em licitações, mas é algo que eu gosto, assim, então tudo é possível na vida, né? Então, eu gosto de trabalhar com licitações, tanto é que eu todo esse tempo aqui. E, por consequência, me deu uma experiência, não apenas teórica, mas também prática, né? Para poder estar junto com vocês em alguns momentos. Portanto, eu ministro cursos também, como o Ederson falou aí, com essa possibilidade, inclusive, de consultoria, que eu já faço com alguns órgãos, e tutoria também. Então, caso vocês, porventura, também tenham interesse na área de compras, eu também estou aí junto, podendo, de alguma forma, compartilhar, e aí mais diretamente, né, como o Ederson falou, pegando na mão. Realmente, diferentemente de uma consultoria, né, e fica comigo o conhecimento, eu simplesmente entrego uma solução para vocês, mas na tutoria a gente constrói junto as soluções, né? Isso é muito interessante. E eu não sei se eu já posso começar, Ederson, que tu falou sobre uma questão de 4 anos, né? Então, É isso. Faz uma introdução aí. tá. Inclusive, o TCU tem, né, alguns levantamentos da aplicação da nova lei para estados e municípios. Eu achei bem interessante aquele estudo lá. Se você puder dar um overview para a gente de como está a aplicação da nova lei aí nos estados e municípios, segundo o olhar do TCU. Perfeito. O Ederson trouxe essa situação que a gente está vivendo, né, de 4 anos de transição, né, não de transição, porque, assim, a gente teve, na verdade, acho que houve até uma falha por parte dos gestores brasileiros, né, que acabaram não fazendo a transição. O tempo passou de transição, mas as pessoas não fizeram realmente a transição. A gente vê, inclusive, nesses estudos que o Ederson acabou de falar, que o tribunal apresentou nas auditorias anuais, o tribunal faz isso, ele vê qual é a maturidade dos órgãos na aplicação da nova lei. Então, isso assombrou muito o tribunal em 2023, por exemplo. No final de 2023 foi a primeira grande auditoria que se fez, e de todos, nós temos 5.571 agora, né, considerando o Distrito Federal, e novo município que foi reconhecido recentemente no Mato Grosso, né, nós temos 5.571 municípios, né, 26 estados, mais o Distrito Federal, aí, e a União, né, para aplicar as normas. E esse estudo demonstrou que só 3% em 2023, então a gente já estava, a lei de 2021, né, como o próprio Ederson falou, no 1º de abril, não era o dia da mentira, né, foi o dia da edição da 1433, então de abril de 21 a agosto de 23, quando saiu o primeiro resultado da primeira auditoria, só 3% dos órgãos federais utilizaram. Federais, estou nem falando desses outros que eu acabei de falar anteriormente, subnacionais, como municípios, né. Então, isso preocupou demais, inclusive o ministro, à época, que era o relator, né, da auditoria, o Jamezinho, ele tem um vídeo, inclusive, que rodou na internet aí, ele muito preocupado, que não chegaram demandas no tribunal sobre a aplicação, então, portanto, da transição realmente na prática da 1433. E quando se tinha algum tipo de assunto da 1433, era na contratação direta, não era em processo licitatório,
era justamente na contratação direta que nós tínhamos principalmente a possibilidade, né, de sair do 17.600, lá dos 33 mil, né, para dispensa de valor, para 56 mil à época. Depois atualizado pelos decretos, como vocês bem sabem, que todos os anos temos a atualização de IPCA, ou até que surge um novo índice oficial. Então, o que acontece é que, recentemente, então, 24, foi feita uma nova auditoria, e, de novo, aí foi, então, em busca da maturidade, porque já não tínhamos mais a 8666, né, como bengala. Estava acontecendo exatamente isso. A administração estava usando a 866 como uma bengala e não fazia transição para a 1433. Só que chegou um momento que a gente teve aquele episódio, principalmente vocês que são de município, né, a Marcha dos Prefeitos, que é muito emblemática, né, aqui em Brasília, aquele pronunciamento, ao meu ver, infelizmente, eu achava que não ia acontecer, mas acabou acontecendo, que foi o presidente da Câmara, na sua saída, né, da marcha, ele diz que, olha, teremos uma prorrogação da 866, das 520 e da RDC por mais 9 meses. Então, se estende de abril, né, até dezembro. Então, isso só fortaleceu ainda mais a procrastinação, né, porque quem não tinha feito, mas legal, não tem problema, não tem nenhuma penalização, porque eu ganhei mais 9 meses. Só que as pessoas imaginaram que isso ia acontecer novamente, e acabou não acontecendo. Então, tivemos a revogação da Lei 866, das 520, né, que nos apregou, principalmente pregão eletrônico, no federal é obrigatório, não é obrigatório, mas preferencialmente é difícil não conseguir usar o pregão eletrônico. E aí tu passa, então, a ter só 14.133. Pois é, mas só que, como eu falei anteriormente, os percentuais no período de transição eram muito baixos. O que aconteceu é que nós temos, então, somente a 14.133 agora. E com todos esses artefatos que o Derso falou anteriormente. Na Lei 866, nós basicamente não precisávamos planejar. A gente precisava selecionar o fornecedor. Era assim que funcionava. A lei de 93, nós vivemos um momento na história do país, pós-impeachment ali, né? Nós estávamos no período do primeiro impeachment, né, do Fernando Collor, nós estávamos abrindo a economia. Então, aquilo ali era muito mais importante para a infraestrutura do Brasil, selecionar fornecedores, e não planejar as contratações. Já a 14.133, ela vem com um olhar diferente, porque ela se inspira num estudo do TCU de 2010, certo? Nós começamos um estudo aqui em 2010, internamente, isso depois foi se estendendo para outros órgãos da administração federal, até órgãos estaduais acabaram participando, e surge o Acordo 1214 de 2013, que traz um novo olhar sobre as contratações na administração pública brasileira. Então, algo que nós vivíamos na pele, que eram contratos continuados não sendo estendidos até 60 meses, como era previsto pela Lei 866, eles eram interrompidos anteriormente, a gente começou a descobrir que o problema estava na tal fase de planejamento, que não era explorada na Lei 866. Nós tínhamos, como eu falei anteriormente, a exploração da seleção do fornecedor. Então, passa-se, então, por meio do Acordo 1214 de 2013, a orientar, então, o Ministério do Planejamento a pensar mais sobre o planejamento. Ele só tinha isso no nome, né? Porque, na verdade, o Ministério do Planejamento e Orçamento, então ele planejava normalmente o orçamento, mas ele não planejava as compras, não planejava os processos estatais. Então, uma outra vertente dentro da administração pública. O que acontece é que surge, então, a IN5 de 2017, que alguns aqui devem ter ouvido falar muito, ou até mesmo utilizá-la, né? Que aí sim traz as 3 fases do processo estatal: planejamento, seleção de fornecedor e gestão de contrato. Perfeito. A partir desse momento, todos os órgãos sísmicos do governo federal são obrigados, então, a utilizar a IN5 para serviço. Nesse primeiro momento, eram só serviço. Então, eu tinha que planejar, então eu tinha que fazer DFD, ITP, gerenciamento de risco, como disse o Derso, TR, o projeto básico, dependendo do objeto, né, que a gente tinha a Lei 866 como base, então, a Lei 866 trazia projeto básico. A 10.520, por meio do decreto que regulamentou, trouxe o termo de referência. Então, tinha esse gap também aí entre as normas, que foi corrigido pela 14.133. Então, a gente surge com o planejamento como um foco no serviço. Então, a administração federal, principalmente o Poder Executivo, como o órgão CISM, ele olha e diz assim, o seguinte, tá, ok, entendi, Ministério, serviço eu tenho que planejar, mas e aquisições, obras e engenharia, precisa planejar ou não? Aí o que acontece? Surge a IN40, e diz o seguinte, olha, sim, você também precisa planejar, então, seguir todos os procedimentos que estão lá, gerenciamento de risco, TR, TP, DFD, e você precisa fazer isso para compras, obras e engenharia. Beleza, então ela passa todos a terem que fazer, a partir da N40. Ok, surge, então, a Lei 14.133, e o que ela faz? Para quem já estuda a 14.133, para quem já aplica a 14.133, sabe que a 14.133 não é uma novidade, não é.
Muitas pessoas defendem, não, uma lei nova que transformou. Não. Você que já estudava ou já acompanhava a jurisprudência, principalmente no Tribunal de Contas, as orientações normativas da AGU e a doutrina, vê tudo positivado dentro do único normativo agora, que facilitou pra caramba. Antes nós tínhamos a Lei 866 com trocentas normas em órbita, agora nós temos a 14133 que traz tudo isso para a gente. É claro que ainda existem muitos outros regulamentos, porque a gente sabe que a 14133 substitui uma norma geral prevista no artigo 22 da Constituição Federal. Então, a norma geral era a Lei 866 de 93. Então, surge a 14133 para substituí-la como norma geral. Por consequência, questões específicas devem ser tratadas em normas infralegais. Por isso que a gente ouve falar tanto na IN 65 de pesquisa de preço, IN 81 TR, e assim vai. Tem todos em 77 para pagamento, tudo que a gente vê por aí. Decreto 10.947, que fala do plano de contratação anual, como disse o Ederson, né? Então, é importante hoje a gente planejar no ano anterior ao envio do PELO. Então, quando eu vou enviar o PELO, eu planejo. E onde eu tenho a orientação para fazer esse planejamento? No decreto 10.947. Lá tem um documento chamado documento de formalização de demanda, onde traz pelo menos alguns itens, no mínimo, que tu pode colocar lá, no mínimo. Então, significa que tu pode expandir aquele rol que tem lá. Então, eu já vi muitos órgãos estaduais que aumentaram o DFD, órgãos municipais, onde tem mais estrutura para poder fazer o planejamento da contratação, também ampliar. Mas o mínimo é o mínimo, por quê? No final, vocês lembram que tudo vai para o artigo 74 da Lei 14.113, do PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, eu preciso publicar lá. Para publicar lá, para trazer a transparência que está na LRF, né, que a publicidade está na Constituição Federal, no artigo 37, e no artigo 5º da 1433, mas a transparência está na LRF. A LRF diz, nós precisamos fazer a aplicação de recursos públicos de maneira transparente, de que forma? Um grande portal. Então, se tornou um grande portal nacional, tanto é que o nome é esse, não é um portal regional, é um portal local, não, é um portal nacional de contratações públicas. Então, todas essas informações vão para lá. Fala aí, Ederson. Deixa eu te cortar aqui, aproveitando dessa sua fala sobre o planejamento da contratação, que é uma pergunta muito recorrente na sala de aula, que é o seguinte, pela lei, pela regra, né, esse decreto que obriga os órgãos públicos, estaduais e municipais a fazerem os seus planos de contratação no ano anterior para o ano seguinte, muitos alunos perguntam assim, tá, como é que eu vou saber se eu vou celebrar um convênio ou não esse ano, para no ano que vem, quando eu for fazer a compra daquele convênio, eu vincular ele ao meu planejamento anual de contratação, né? Então, é uma pergunta muito recorrente, né? Eu me esforcei lá, meu órgão, foi lá, a prefeitura, a secretaria estadual, fez todo o planejamento da contratação. E aí, ao decorrer do ano, eu celebrei vários convênios. Como é que eu incluo no planejamento anual da contratação um convênio que eu celebrei em dezembro, por exemplo? No ano seguinte, eu vou ter que comprá-lo, né? Comprar aquele item. E como é que eu coloco esse item no planejamento? Na verdade, aqui, a gente está falando de um instrumento que a administração pública se utiliza, que é a transferência voluntária, né? Para diminuir essa burocracia que a gente tem dentro do processo orçamentário de transferência de recursos. E a gente tem as transferências constitucionais, as transferências legais, então esse instrumento traz um poder a mais de negociação, né? Que você sabe muito bem, o Ederson sempre orienta vocês, né? Tem até um período aqui, eu até estava na última live aqui, com vocês aqui, o Ederson falando sobre o prazo, porque tinha aprovação da LUA, né? Da conversão do projeto, que era para ter sido até 22 de dezembro de 24, infelizmente ocorreu só em março de 25, por não haver nenhuma punição na Constituição Federal a respeito da não aprovação da LUA, diferentemente da LDO, né, que eles teoricamente não poderiam sair de recesso, está escrito constitucionalmente, mas eles acabam fazendo recesso branco e seguem pelo recesso. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive. A gente tem um outro detalhe aqui importante, que o Dercy, inclusive, trouxe aqui no início, né, que ele falou que vocês precisam entregar tudo em 60 dias. Cara, um processo licitatório devidamente planejado, ele não consegue ser executado dentro de 60 dias. Ainda mais projetos do jeito que vocês têm.
porque pode ter um projeto para comprar um alfinete, né, no convênio, mas pode ter um projeto para comprar um foguete. Não, na verdade, a regra na portaria 33, portaria conjunta 33, é só acima de 1,5 milhão, né? E ela diz assim, ó, você tem que provar que iniciou o processo de contratação, ou seja, quais são os documentos que ele exige? Que o convenente encaminhe uma declaração para o concedente, com o número do processo e o DFD devidamente autorizado pelo ordenador de despesa. E aí, teoricamente, pela portaria, já teria cumprido os 60 dias. Não é você concluir o processo de compra. Porque o que eu vejo, assim, de novo, o que acontece? Onde eu ia falar dos 60 dias, mas eu vou dar um passo atrás, então, que era o raciocínio que eu estava desenvolvendo. Quando vocês estão falando de recursos que não são gerenciados por vocês, por exemplo, se tu estás num órgão estadual, teu recurso estadual é direto do Poder Executivo com a Assembleia Legislativa, negociando ao nível PLU, então tu consegue fazer um DFD, né, que está dentro do teu PCA, assim como no município, que tu conversa com a comunidade de vereadores. Aqui é uma relação diferente. Transferência voluntária, vocês dependem de N fatores que só ocorrerão no ano de execução do orçamento, não é no ano de aprovação do orçamento. Então, tu não tem como chegar e dizer assim, vou fazer um DFD, porque eu vou lá no deputado pedir um convênio para o ano que vem. Não faz sentido isso. Porque é uma outra relação, por isso que eu falei, é uma relação à parte do direito financeiro. Quando a gente olha para o orçamento, por exemplo, os 3 instrumentos de planejamento, a LDO, a LOA e o PPA, a gente tem que pegar a lei 4.320/64. Lá, não se fala em transferências voluntárias que tem que estar no orçamento. Não tem como. Por quê? Porque eu não sei se elas vão ocorrer no ano da execução do orçamento. Então, quando a lei desde 1947 e regulamentou o plano de contratação anual a nível federal e, por consequência, depois os estados tiveram que regulamentar, e os municípios também, porque isso é uma questão específica. Lembra que eu falei das normas gerais, normas específicas? Isso não é norma geral, fazer o PCA. Norma geral, publicar no PNCP. Entendeu a diferença? Uma coisa é tu publicar no 174, é uma obrigação no site oficial, né, do governo, e a gente descobre no 174 que o site oficial é o PNCP. Outra coisa é respeitar o Pacto Federativo. O governo federal não poderia dizer para o Estado, ou para a cidade de Anambaí, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que eu vi que a Helena está aqui, né? O governo federal não pode dizer assim, Poder Executivo do município de Anambaí, você precisa fazer o PCA. Ele não pode fazer isso. Porque a gente tem um pacto federativo, a gente vive dentro de uma federação. Então, a gente tem que respeitar isso. Existem entes, todos têm autonomia e independência. Cara, eu faço se eu quiser. Só que lá na frente, no 174, de alguma forma, eles forçaram, porque teria que publicar no PNCP. Porque a gente tem que atender a LRF, e vocês possivelmente devem saber por que a gente tem LRF no Brasil, né? LRF é uma exigência do FMI. E a gente tem um problema fiscal no Brasil, municípios e estados, a gente precisava de dinheiro, o que foi? O FMI disse, não, legal, eu dou dinheiro para o Brasil. Nós estamos falando lá atrás, tá? A história do Brasil. Eu dou dinheiro para vocês, mas vocês têm que fazer do meu jeito. Então, vocês têm que seguir essas normas aqui, ó. Uma delas é trazer transparência, você tem que publicar esse negócio, você tem que mostrar para o cidadão onde vocês vão botar o dinheiro que eu estou dando para vocês, porque vocês não são responsáveis. Essa que é a grande verdade. Então, isso tudo misturado com as licitações, não tem, voltando ao que o Ederson perguntou, não tem como eu colocar no meu PCA do ano de elaboração do PLUA um convênio que eu nem sei se eu vou conseguir bater na porta do deputado no ano seguinte, não faz muito sentido. Mas isso também não te impede, no ano de execução do orçamento, que é quando tu realmente efetiva, tu fazer o DFD. Isso não impede, porque tu vai instrumentalizar o teu processo. Por exemplo, o Ederson falou do início ali dos 60 dias. Tu instrumentaliza o teu processo. De que forma? Uma das primeiras peças é o documento de formalização de demanda, porque o documento de formalização de demanda traz a necessidade, a estimativa de quantidade, a previsão orçamentária, a data para a contratação. Então, essas informações são importantes, inclusive, para aquele pessoal das compras que vocês tanto gostam, vocês estão no convênio, entendeu? Essas informações vocês precisam produzir. Não tem como o pessoal de compras atuar sem ter essas informações iniciais. Então, por isso que não vai pelo, certo? Porque eu não sei se eu vou bater na porta do deputado, como eu vi na última live, o Ederson orientando vocês, vocês têm que ver a Brasília, ele deu as datas, aquele negócio que vocês não tem. Cara, já tá discutindo o orçamento. Nós estamos em 25. O orçamento deveria ter sido aprovado no caso federal, tá? Em 22 de dezembro de 24, e não ocorreu. Então, lembre, uma coisa não impede a outra.
São coisas que andam paralelas. Se tu conseguir fazer todo o teu orçamento bonitinho, um DFD, um PCA, no ano de elaboração, ok. Isso aqui é o tradicional da Lei 4.320, conectada com o Decreto 10.947, com a Lei 14.133. Na transferência voluntária é uma outra norma. É um timing diferente. Não tem como tu fazer isso. Mas isso, de novo, fica claro para vocês, não impede que vocês produzam todos os artefatos, porque no momento posterior vocês vão usar a 14.133 para fazer a contratação, para gastar a grana que vocês conseguiram. E lá na 14.133 ela vai exigir, a partir do documento de informação de demanda, está escrito lá na lei, é que começa o processo licitatório. Então, vocês vão ter que fazer DFD, ETP, termo de referência, gerenciamento de risco, em algumas situações até pode ser descartada essa necessidade, mas vocês têm que ter a autoridade máxima jurídica autorizando isso, como aconteceu com a AGU, por exemplo. Tem uma passagem, inclusive, isso teve uma transformação muito grande, porque se questionava, né, quem era essa autoridade, e depois se descobriu realmente que era a AGU, no caso do Poder Executivo, né, o TCU fez isso internamente para as suas contratações, nós também temos isso, então, por exemplo, dispensas de pequeno valor, né, ali, no 75.1.2, a gente não manda para a assessoria jurídica. Por quê? Porque está na lei essa possibilidade de não precisar passar para a consultoria jurídica, desde que o órgão se pronunciasse, então a gente tem uma portaria. Já a AGU tem uma orientação normativa diferente. Então, cada órgão constrói isso, tá? Mas sempre, pessoal, eu sempre ouço, o Ederson ouve muito isso, possivelmente, dentro do discurso dele, e eu não trabalho especificamente com convênio, mas as pessoas sempre, mas eu preciso fazer todos os artefatos? Precisa, meu querido. Porque a 1433 está clara lá. Ela é uma norma geral para todos os entes federativos. E quando vocês aplicam recursos federais, vocês precisam usar as normas federais. Então, se a transferência é voluntária, de quem está carimbado, não está esse dinheiro? Tá. Ele diz assim, ó, eu sou federal. Eu só estou entregando para ti porque tu está na ponta com o cidadão. Então, eu, aqui no Congresso Nacional, entendo que você que está aí na ponta vai entregar melhores políticas públicas. Por isso que eu estou repassando isso para você. E aí, Dilmar, só te cortando, um critério novo aí, novo assim, né? É de maio de 2024, mas vai começar a pegar mesmo agora em 2025, que é exatamente para o regime simplificado nos instrumentos abaixo de 1,5 milhão, né? Que agora já é 1,5 milhão, 1.500.000 e alguma coisa, porque o valor atualizou lá do artigo 184A da nova lei de licitações, que é o seguinte, um dos critérios para que a União libere o recurso é exatamente o processo licitatório para atender o convênio cadastrado no PNCP, né? Tanto o processo licitatório quanto o contrato. Se você olhar lá na portaria conjunta 28, você vai ver que uma das exigências para a liberação do recurso é que o processo licitatório e o contrato estejam cadastrados no PNCP, né? Então, qual é a implicação no processo de compra até 1,5 milhão para que ele possa, já que é uma condição para receber o recurso, foi empenhado, mas falta a União liquidar esse dinheiro. E para liquidar, um dos critérios é o processo licitatório está cadastrado no PNCP e também o contrato. A dúvida que os alunos sempre me trazem é o seguinte, como é que eu faço todo esse... E em que momento do processo de compra eu devo chegar para poder cadastrar no PNCP e provar para o meu órgão concedente que eu cheguei naquele ponto ali para cadastrar no PNCP? Uma das coisas que eu vejo muito, Ederson, e essa pergunta é pertinente, só que a gente tem que dar um passo atrás. A gente ainda está, principalmente municípios de menos de 20 mil habitantes, conforme o artigo 176, em período de transição da nova Lei 14.133 para alguns artigos. Dentre um deles é o processo eletrônico para municípios e até 20 mil habitantes não é exigido no período que a gente vive. Então, eles têm um período maior. Então, como que eu vou acessar o PNCP se eu nem tenho processo eletrônico dentro do meu órgão, no caso da minha prefeitura, que é quem recebe a grana? Então, pessoal, assim, é muito bonito que a gente ouve por aí. As normas chegam, você tem que botar no PNCP, você tem que fazer. As coisas não funcionam assim na prática.
por mais que a gente busque se aproximar do ideal, que esse mundo ideal que a gente está buscando lá na frente, o PNCP hoje ele não tem todas as funcionalidades que ele exige. Ele está capenga ainda. Vocês não conseguem extrair as informações do jeito que ele diz que tem que entregar lá na 14.3. Então, muita coisa ainda a gente está colhendo. Então, eu vejo muita gente se debruçar sobre as situações mais operacionais, mas como que eu publicar lá no PNCP? Cara, o quê? Porque ainda a gente está num período ainda de atualização do PNCP, certo? Todas as informações que estão lá, e não sei se vocês lembram ainda como foi na 14.3, naqueles 3 primeiros meses, inclusive deu uma briga, entre aspas, uma boa briga, entre a AGU, SERGES e TCU, sobre a eficácia da aplicação da lei. Não sei se vocês lembram, né? Tem uma passagem na lei que diz, a lei, portanto, todos os documentos que são produzidos com base na 14.3, para produzir eficácia, precisam ser publicados no PNCP. Só que o PNCP não aceitava nada. Então, como? Ué, nós temos uma lei que diz que eu tenho que botar no PNCP, mas ele não aceita nada. Então, o que aconteceu é que eles botaram um site no ar, dizendo, aqui está o PNCP. Aí o TCU meteu o pé e disse, olha, não é por causa de um PNCP, de um portal nacional, que uma lei não vai ter eficácia, porque vocês têm o divulgador de contratos, vocês têm diário oficial, vocês têm outros meios para fazer a publicidade e a transparência das contratações. Então, isso foi superado com a publicação dos documentos no PNCP de maneira ainda capenga. E hoje em dia, ele não está 100%. Não sei se vocês notaram recentemente, vocês devem ter recebido, se vocês acompanham os comunicados da SERGES, que ele passou por uma atualização para vocês poderem consultar as informações por datas. Olha só, por data, que é algo óbvio, né? Data não é algo que a gente tem, é óbvio numa consulta. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos em 2025, nós já terminamos a transição, estamos vivendo apenas a 14.3 e o PNCP não está rodando. Então, todas as publicações que cobram o EDERSO, mas como que eu publico, professor, não sei. Gente, por enquanto a norma, ela vem para nos mostrar o que a gente precisa construir, certo? Por quê? Porque ela já encontrou lacunas. A norma, ela serve para preencher lacunas. Não adianta a gente querer achar que a norma vai olhar para frente, ela não vem olhar para frente, ela vem cobrir buracos que nós deixamos. E alguns desses buracos são transparência, como vocês bem sabem, produção de documentos, para que tragamos de maneira ordenada todo o processo de computação. Então, essas publicações que estão cobrando, isso na prática não vai conseguir acontecer de maneira efetiva. Que eu acabei de dizer que municípios, por exemplo, quantos municípios, vocês sabem, quantos municípios no Brasil têm menos de 20 mil habitantes? Vocês devem saber, né, porque vocês vivem diretamente com convênios, vocês devem saber essa informação. É só pegar o censo de 22. Então, mais ou menos, vamos arredondar aqui, 70% dos municípios hoje no Brasil, então nós estamos falando de 5.570, 70%, são abaixo de 20 mil. E eles ainda estão no período de transição do processo eletrônico. Eles não precisam ter processo eletrônico. Quanto mais eles vão conseguir botar no PNCP. Olha a incongruência do negócio. Então, muitas normas, elas estão sendo editadas hoje para serem efetivamente aplicadas somente no futuro. A gente não consegue ainda fazer. Por quê? Porque por exemplo, eu sou prefeito do município de menos de 20 mil habitantes. Ninguém pode bater na porta da prefeitura e dizer, você tem que publicar lá agora. Porque eu não tenho processo eletrônico, a própria lei diz que tem contratação. Mas o transfer igual, isso é uma outra norma. É outra coisa que nós estamos falando. Não estou falando de contratação aqui. Entendeu? Então, a gente tem um descompasso ainda. A gente está no momento, a gente está fazendo a construção. Tudo muito novo para todo mundo. Edmar, aproveitando, alguém tinha levantado a mão, pessoal, alguém levantou a mão e abaixou. É só levantar a mão que eu te dou a palavra, tá? Lá no artigo 181 da lei, lá no parágrafo único, né, ele vai dizer que municípios até 10 mil habitantes serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput, que é os entes federativos, né, no artigo 81, instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras de grande escala para atender diversos órgãos. Aí você pega no mapa assim do estado da Bahia, estado de Goiás, Minas, né, que são estados do tamanho de um país da Europa, Amazonas. Aí você tem um município abaixo de 10 mil habitantes no norte do estado e um outro lá no sul. Como é que eles vão se constituir consórcio para aplicar a questão das compras centralizadas?
qual é a orientação que você tem ouvido aí no TCU e nos órgãos sobre isso? Por quê? Porque municípios abaixo de 10 mil habitantes celebra convênio. E agora com o PIX, né, que tem uma revolução aí no PIX parlamentar, eles vão ter que fazer essas compras, mas eles estão abaixo de 10 mil habitantes. Você tem relato, tem ouvido falar sobre isso daí? A gente precisa fazer outra conexão com outra norma, que é a norma de consórcios públicos, tá? Para poder entender isso que tu acabou de trazer. Então, a 1107, né, ela fala sobre consórcio. Como que eu crio esse consórcio? Que é exatamente isso que o Ederson trouxe. Não faz sentido eu pegar um município do norte, a princípio, né, um município do sul do estado, às vezes pegando um estado com extensão territorial muito grande. Isso faz muito mais sentido quando a gente tem municípios que são limítrofes, né, e que esses municípios, eles vão se unir, então, eles vão pegar a força que eles têm e construir um processo de contratação único, por exemplo, por isso que falam em centralizadas, onde vocês vão ganhar escala, vocês vão usar a força de um recurso humano, por exemplo. Digamos que eu tenha 3 municípios que vão se consorciar. Eu vou pegar o pregoeiro de um município, vou pegar o agente de contratação de outro município e vou pegar uma equipe de planejamento de outro município, para poder fazer as compras centralizadas, como recomenda a norma. Então, isso é possível. Mas não adianta também eu querer fazer com um município que está no outro norte do país, isso no norte do estado. Não vai fazer muito sentido isso. E para construir os consórcios, você tem que pegar uma outra lei que é mais antiga, né? A lei dos consórcios públicos, né? Inclusive os municipais, que vocês vão ter essa possibilidade de olhar qual é a melhor forma, vamos dizer assim, de conseguir atender a realidade de vocês utilizando a norma. De novo, ela é uma norma de 2005, então não foi criada, por isso que eu estou dizendo assim, a lei 8666 surge num cenário, a 1433 surge em outro cenário, mas existem normas paralelas, como essa, dos consórcios públicos, que é de 2005, como as de convênios, que todo momento muda, porque é um mecanismo de transferência de recursos para a ponta. Então, de novo, a gente tem que tentar conectar todas essas normas. E o que acontece é que eu não tenho um escrito na pedra, né, Ederson, como fazer, mas tu deve pegar as orientações da 11.107 para criar os consórcios públicos. É por meio dessa lei, que é de 2005, que tu começa a montar os teus consórcios. Ali vão ter alguns requisitos, vão dizer, olha, precisa disso, precisa daquilo lá, então tu vai aproximando. Caso, porventura, não tenha como atender todos os requisitos, tu vai te aproximar deles, porque a norma, ela foi pensada para justamente consórcios que possam trazer isso que a população não tem nesses lugares mais remotos, que é a união de forças. Então, às vezes, tu vai ter um hospital. Poxa, não tem condições de ter um hospital em 3 cidades pequenas. Eu, por exemplo, sou de uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. É uma cidade acima daquela maior quantidade de menos de 20 mil, valendo 70%. Mas existem muitos municípios que não. Por exemplo, a Jordana, estou até feliz de vê-la, ela colocou, né, nosso município tem 5 mil habitantes e todas as nossas licitações são eletrônicas. Legal. Então, uma das coisas também que a gente precisa ver, Jordana, e eu acredito que possa ser o que tu falou aí, uma coisa é tu ter licitação eletrônica, outra coisa é tu ter processo eletrônico para contratações, são coisas diferentes. Porque quando tu usa o compras.gov, tu não tem um processo eletrônico. Tu tem o quê? Uma licitação eletrônica, tu usou o pregão eletrônico, por exemplo. Então, essa é outra coisa que as pessoas precisam entender. Uma coisa é tu ter todo o teu processo de contratação eletrônica, não tem papel mais, acabou o papel no teu lugar. E tu usa só sistemas eletrônicos, de consequência, tu vai produzir isso com muito mais facilidade e vai mandar para o governo federal. Outro não, eu uso o compras.gov e faço pregão. Poxa, não faz muito sentido usar só isso, porque eu preciso de toda essa construção anterior, né? Os processos ainda são no papel mesmo, ó, Jordana, viu? É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? É isso que eu falo, gente. Eu viajo o Brasil muito menos que o Ederson viaja. O Ederson é um itinerante. Ele é quase um viajante, um caixeiro viajante. Ele passa viajando no Brasil para ficar mais próximo de vocês. Eu já tirei um pouco o pé, né? Não faço tantas viagens, mas eu conheço a realidade, porque na minha apresentação acabei não falando, né? Mas como eu fiquei à frente aqui no tribunal durante alguns anos das contratações do tribunal, eu cuidava das 26 capitais do país. Então, todas as contratações das nossas representações, portanto, o TCU tem nas 26 capitais do Distrito Federal,
Eu era responsável pelo estudo. Então, eu conheço o Brasil, eu conheço as regionalidades, as dificuldades de contratação, eu conheço a norma. Antes mesmo da norma surgir, em 2021, essa norma, para você ter uma ideia, ela tramita desde 95 no Congresso Nacional, a 14133, só que ela tinha outro nome, projeto para outro. Então, eu estudo há muito tempo, eu vivo isso há muito tempo, eu vejo todos os cenários, as pessoas querem atropelar, não, mas essa norma quer fazer... Não, gente, nosso modelo no Brasil, do direito administrativo, ele não é codificado. Por consequência, que precisa entender de maneira sistêmica. São várias normas tratando sobre assuntos correlatos que, ao final, tem que entregar a política pública. É assim que funciona. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando a gente aplica. Por isso que eu falei dos 20 mil, a Jordana disse aqui, tem o eletrônico. Opa, mas eu não tenho processo eletrônico. Isso, porque as pessoas normalmente utilizam compras pontual, por exemplo, para mais comum, né? Antigo Compranet. Eu tenho o processo eletrônico. Não. Tu tem uma seleção de fornecedor eletrônico. É o pregão que está ali. Está aí todos os documentos que foram produzidos antes. Onde está o DFD, que foi para o teu PCA, que está lá no Legislativo, na Câmara de Vereadores, para ser aprovado, voltar, convertido em lei. E agora sim eu tenho o processo eletrônico, onde eu vou instruí-lo por meio do ETP, gerenciamento de risco eletrônico, um TR eletrônico, tanto é que o governo federal usa a palavra ETP digital, TR digital. Existe ETP e TR digital no papel? Não existe, né? Por isso que ele é digital. Ele pode ser convertido ao final no PDF. Beleza? Mas ele é digital. Ele é uma ferramenta tecnológica. Então, tu faz toda essa produção depois que tu vai lá para o pregoeiro, que é outra etapa. Normalmente as pessoas acabam fazendo isso que a Jordana falou. Aqui tem um eletrônico, não. Faz a seleção eletrônica. Mas você não tem um processo eletrônico de contratação. Vamos lá, Tilmar. O Márcio está com a mão levantada. Márcio, só abrir seu microfone aí e fazer sua pergunta. Ele, inclusive, colocou aqui, o Márcio colocou no chat, né, que a Superintendência do Ministério da Saúde no Espírito Santo recebeu a notícia do Fundo Nacional da Saúde que não necessitaria de submeter os editais de convênio no PNCP, levando em conta da publicidade da plataforma TransfereGov. Isso procede? Era essa a pergunta, Márcio? E exatamente sobre essa temática, eu não posso dizer que em si que não, mas eu posso dizer que faz total sentido se aconteceu isso, Márcio. Por quê? Eu acabei de falar anteriormente que o PNCP não está funcionando. Entendeu? Para receber esse catatal de informação que necessita ser produzida no TransfereGov. Então, se vocês têm um portal, lembra que eu falei daquela questão que teve a AGU, TCU e SESD lá atrás, na discussão da eficácia da aplicação da norma? É a mesma coisa aqui. Se vocês têm um portal que lá é apresentada toda e qualquer informação necessária para comprovar a aplicação do recurso, porque vocês lembram que quem controla as transferências voluntárias federais é o TCU, e quem fiscaliza a aplicação também é o TCU. Então, se tiver num portal, então, um sítio eletrônico oficial de divulgação, como esse caso, que tu está dizendo que recebeu, eu não estou dizendo que é, mas eu estou dizendo que faz sentido, porque eu não conheço essa mensagem que recebeu, né, que eu vendo ela agora externalizada por ti, faz todo sentido, porque o PNCP não consegue fazer a tal publicidade de tudo. Então, se tu tem isso aí na plataforma do TransfereGov, tu está trazendo transparência, ok? No futuro, esse TransfereGov vai estar conectado no PNCP, é isso que eu estou dizendo. Hoje, tu quer fazer pesquisa de preço. Lembra que na lei fala que vai ter banco de preço no PNCP? Tu consegue fazer isso hoje? Bom, nós estamos em 2025, cara. Como não consegue? Se está desde 2021 esse negócio escrito, não. Entendeu o que eu quero dizer? Ainda nós estamos aqui, ó. Porque isso, gente, a gente precisa também reconhecer um esforço hercúleo do governo federal, porque é muita grana para fazer ferramenta tecnológica. O Edras trabalhou com isso no governo, ele sabe, cada OS que ele mandava lá na época que ele assinava, ele dava alguns milhões, assim, o CPF dele chegava a tremer, quando ele botava a cabeça à noite no travesseiro, eles não, autorizei gastar milhões aqui para fazer o desenvolvimento de um módulo a mais do sistema. Então, as coisas são lentas porque precisa de muita grana, precisa de muita gente, e ainda a gente está no momento ainda de aplicação, de conhecimento de muitas mudanças. Então, a gente está nessa discussão aí do PIX, que vocês estão vendo agora no Congresso, agora lá no STF, isso aí está uma esculhambação do caramba. Então, tudo isso é um cenário que a gente vive. Então, o que eu sempre oriento é busque produzir o máximo de informações possíveis e materialize elas. Porque o TCU, por exemplo, que é quem vai fiscalizar a aplicação dos transferências voluntárias, ele busca a verdade material. O que foi produzido de documento. Pode ser um documento físico, como disse a Jordana ali, puxa, eu fiquei agora aqui, eu estou só com documento físico, beleza.
ou um documento eletrônico. Eu já tenho todos os processos eletrônicos. Por exemplo, o TCU aqui, tudo é eletrônico desde 2009. Então, a gente já tem o processo eletrônico, que é o ETCU, desde 2009. Então, existem maturidades diferentes, existem condições diferentes de estruturas dos órgãos, o legislador, de alguma forma, ele fecha um pouco os olhos para isso, porque se ele for olhando a Mambari, da Helena, e agora depois a gente olhar o município lá da Jordana, se ele ficar olhando 5.570 municípios a legislar, o Congresso Nacional, tá bom. Porque nós temos um município de 833 habitantes, que é a Serra da Saudade, em Minas Gerais, ou o município de São Paulo, né, sei lá, deve estar com 15 milhões de moradores, então, de população. É que imagina, não tem como legislar pontualmente. Então, ele precisa olhar de maneira geral para o país e dizer assim, olha, eu vou legislar para o continente. Essa que é a verdade. O Brasil é um continente. Eu vou legislar para o continente. Então, essas coisas pontuais eu vou tentando ajustar depois com normas infralegais. Que é por isso que tem transfer igual, tem N81, 77, 65, e lá vamos nós, tentando preencher os buraquinhos que a grande norma deixou. E isso que a gente tem que entender. E, de novo, a gente precisa falar de maneira sistêmica. Todo mundo está envolvido nisso. Então, entra o governo federal, entra o governo estadual, entra o governo municipal e entra o governo distrital, que tem os dois poderes legislativos aqui, né, que é estadual e municipal. Então, gente, é muito complexo realmente. Ó, para você ver, o professor Dilma, a Helena está falando que lá, na realidade dela, a mandatária nos contratos de repasse exige que os processos sejam publicados no PNCP, tanto a homologação quanto o contrato. Aí você imagina um município que tem contrato de repasse com a Caixa e tem um convênio com o Ministério da Saúde via fundo. Um dispensa o uso do PNCP, porque no Transfer Gov já é transparente. E o outro exige do município que ele coloque no PNCP. Então, quem está na ponta sofre todas essas orientações, né? E o Márcio também completou aqui no chat, dizendo que, no caso dele, que ele é uma OSC, a pesquisa de preço para equipamentos hospitalares ele faz no CIGEM, né? Aí, Márcio, no decreto 8726, que é o decreto que regulamenta a lei do Miroski, ele foi atualizado agora em 2024 e eles expandiram, né, ampliaram as pesquisas de preço, inclusive usando o PNCP como referência, né? Isso foi muito legal, porque deu às instituições também a possibilidade de usar como referência licitações já realizadas. Pessoal, o tempo passa muito rápido, falta 5 minutos aí para nós concluirmos aqui o nosso bate-papo, mas vamos evoluir um pouquinho no processo de compras. A gente falou bastante da parte de planejamento, da parte de preparação do processo, mas tem um item, professor Dilma, que eu tenho visto acontecer com frequência nos convênios e contratos de repasse, que faz parte do jogo, e agora na portaria conjunta 33, a União com a CGU colocou isso explicitamente lá na portaria, que é o seguinte: fiz a licitação, homologuei, assinei contrato, está tudo na plataforma do Transfer Gov, prontinho para receber o recurso. E aí a União, lá na portaria conjunta, está claro que vai depender da disponibilidade financeira para liberar o dinheiro. Passa um mês, passa 2, passa 3, estoura o cronograma de desembolso, passa 6 meses, passa 8 meses. Eu vi um caso essa semana de 1 ano, de quando a licitação foi cadastrada no Transfer Gov até a data da liberação do recurso. 1 ano. É claro que o fornecedor já abandonou aquele contrato, sim ou não? Ele já abandonou, porque o preço que ele homologou há 1 ano atrás, ele não consegue entregar o equipamento hoje. E ele não está com o equipamento parado na garagem dele, esperando você pagar para te entregar o equipamento. Qual a orientação que você dá para os nossos gestores aqui, numa situação como essa? Tem 1 ano, tem 6 meses que eu estou com a licitação homologada, contrato assinado e o dinheiro não vem. Quando o dinheiro vem 6 meses, 1 ano, qual seria a saída menos custosa, porque é um dos princípios da administração, né? O princípio da economicidade, para a gente resolver um problema desse? O que acontece é que hoje, tá? Isso não tinha na Lei 866. Talvez
possa ser um mecanismo utilizado por vocês, que é, lá no artigo 25 da 14133, porque, como tu mesmo falou, já foi feito todo o processo licitatório, então teve um edital para ocorrer o processo licitatório, foi assinado um contrato aqui. No artigo 25 da 14133, no parágrafo 7º, fala que, independentemente do prazo de vigência da contratação do contrato, tem que prever índice de reajuste de preço, que é uma situação que tu trouxe aí, que vai estar desatualizado o valor. Isso vai trazer uma garantia, por mais que esse dinheiro acabe demorando para chegar, na pior dessas hipóteses que tu falou de um ano, que tu consiga manter aquele processo licitatório e atualizar o valor que foi previsto lá naquela contratação de um ano atrás, quando entregou a proposta. Porque, por que foi criado, isso aí é uma lei lá de 2001, tá? Por que foi criado o Instituto de Reajuste? Apenas para recompor o poder aquisitivo, é para isso que serve, porque nós vivemos um país inflacionário. Então, quando você define lá no edital o índice que vai atualizar aquele valor, por exemplo, vocês falaram aí equipamentos médicos, né? Se tiver um índice específico para equipamento médico, que reflita realmente a realidade desse setor, porque lá a gente tem lá não, na lei a gente tem 3 tipos de índice, né? O índice específico, o setorial e o geral. Então, tu tem que ir nessa linha. Então, tu vai colocar um índice no teu edital que reflita o específico. Mas a nossa área não tem um índice específico para equipamento de, sei lá, tomografia, sei lá, estou chutando aqui. Mas eu tenho um setorial que é de medicina, equipamentos médicos, beleza. Então, eu não vou usar o geral, que é o PCA, entendeu? Essa é a sequência. Então, isso te traria uma possibilidade de manter o valor, pelo menos, atualizado, que previu o índice. E caso tu não coloque, isso é uma obrigação da lei, tá? Tu estás cometendo uma ilegalidade, não colocando, por mais que tu tenha feito assim, mas eu estou assinando um contrato de 3 meses, vigência de 3 meses. Não interessa. Pode ver a redação. O Edércio colocou aí, artigo 25, parágrafo 7º. Olha a redação, diz, independentemente do prazo. Isso, mas aí eu quero chamar a atenção para o texto do parágrafo 7º, que ele diz assim, será obrigatório a previsão no edital. Isso, então, no seu edital, tem que ter um item lá, no seu edital, dizendo que aquele reajuste está previsto quando você for pagar, mas lá no edital tem que prever. Se você não prever isso no edital, já era, você perdeu a licitação. Correto? Correto, está cometendo 2 ilegalidades. Primeiro, tu não está atendendo a 14133, porque tu não fez a previsão. Aí está dizendo, tem que prever, independentemente, está dizendo, você tem que botar. Eu não me lembro nem como é que, se tu quiser botar a redação aqui, aqui tá. É porque o artigo 25, ele fala do... Tá aí, aqui, botei no chat. O edital deverá conter o objeto da licitação, as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, os recursos, a fiscalização e as condições de pagamento. Aí começa o parágrafo 1º. Então, ele está falando do edital, né? Condições de pagamento. Então, eu botei no chat aí o parágrafo 7º, me diz, independentemente do prazo de duração do contrato, se fizer um contrato de 3 meses, tu bota índice. Se tu fizer um contrato de 5 anos, que é o serviço contínuo, né, na nova lei, tu bota o índice, entendeu? E essa interpretação. Aí, como o Edércio disse, só um pouquinho, eu me esqueci de colocar. Primeiro, vai ter que abrir um processo de apuração de responsabilidade, porque tu cometeu um erro grosseiro. Lembra que está na LINDB, artigo 28 diz, o agente público responderá pessoalmente por dolo ou erro grosseiro. Isso é um erro grosseiro, porque tu não colocou que está na 14133 como obrigação. No edital deverá ter, independentemente do prazo de ação, um índice para o reajustamento. Entendeu? Então, tu cometeu um erro grosseiro, tu vai ter apuração de responsabilidade. E aí, como disse o Edércio, agora eu vou ter que ainda produzir mais prejuízo para a administração, porque eu vou ter que fazer um novo processo estatório. O cara não quer manter a proposta dele. Eu não atualizei, então, aí tu vai no artigo 147 da lei. Tem uma pancada de incisos que eles botaram lá, porque hoje tu não anula mais contrato como anulava antes. Hoje, para anular um contrato, tem que ter uma terceira guerra mundial. Está escrito no 147. São vários incisos, então toma cuidado, pessoal. Muito cuidado no edital. Então, além de constar no edital, na minuta do contrato também tem que constar uma cláusula dessa, não? Ou não precisa? Não necessariamente, porque isso é uma das falhas que as pessoas cometem, que é achar que tudo tem que estar no contrato. Não, porque todos aqueles artefatos produzidos anteriormente, eles são parte de um processo maior, que é a contratação pública. O contrato traz algumas cláusulas e faz remissões
artefatos produzidos anteriormente. Por exemplo, o edital. Essa informação está no edital. Então, tu não precisa copiar tudo que tem no edital, 200 páginas, e botar no contrato. Não há necessidade. Mas se tu quiser colocar, pode colocar, sem problema algum. Mas não tem que ser obrigatoriamente, mas tem que estar no edital. No edital tem que estar. No contrato não necessariamente. Porque o edital é a relação, né, é a lei interna entre as partes, né? Uhum. Pessoal, muitíssimo obrigado. Estamos chegando ao fim da nossa live. 20 pessoas participaram, né? Chegou a umas 22 pessoas aqui. Que aula que nós recebemos agora. Então, para nós que somos gestores aí de convênios e contratos de repasse, nós já resolvemos agora como, nessa possibilidade de a União não liberar o recurso, nós já estamos ali cobertos e alinhados para uma solução rápida. Assim que o dinheiro for liberado, a gente faz todas as correções da database e utiliza, e o fornecedor vai ficar mais tranquilo, né? Ele vai ficar mais tranquilo com aquela situação desconfortável, né? Eu quero compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar o site da EB Gestão Pública. Se você tiver interesse em alguns dos nossos serviços, tutorias e consultorias em todos esses temas, aqui embaixo nós temos o detalhamento de como funciona, tem os nossos contatos aqui, tem depoimentos de clientes nossos, então você pode entrar em contato conosco, e também temos aqui um compromisso de batermos os nossos 500 participantes do nosso grupo VIP do WhatsApp. Hoje estamos com 493. Não, brincadeira. Faltam 7 pessoas para a gente bater 500 pessoas no nosso grupo. Então, se você conhece um gestor, e olha, essa foi uma das nossas lives sobre compras públicas, teremos outras. Se você precisa de um tutor aí ao longo do processo de contratação, o professor Dilmar está aqui à disposição de vocês para tutoriar vocês aonde vocês estiverem e sempre que vocês precisarem, ok? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Nos vemos, então, nas redes sociais. Sigam o professor Dilmar. Professor Dilmar, põe aí no chat o seu Instagram, para que a galera possa te seguir lá, te fazer perguntas. E deu um detalhe, hein? Nosso grupo tá chique. O professor Dilmar faz parte do grupo VIP do professor Edécio, e você pode colocar sua pergunta lá no grupo, que você terá a sua resposta. Tá ok? Olha aí, @dilmar.machado. Lembrando que é Dilmar com 2 L's, hein? Senão, se você colocar com L só, você não vai encontrar o professor Dilmar no Instagram. Tá bom? Vou finalizar a nossa gravação